Um milagre assim, Caio? Já. Já? Eu já vi. Agora, você não vê. Você vê o cara ali, alguém dizendo, olha como a perninha dela cresceu meio centímetro. Cara, com sugestão, qualquer coisa cresce meio centímetro. Os demônios desses grupos aí, é tudo demônio que eu tiro no tapa na bunda. Levanta! Você não está endemoninhado, coisa alguma, tua calcinha está aparecendo, eu estou vendo aqui a tua vagina. Levanta! Ai, meu Deus! Rapaz, o que eu já fiz disso... E não sobra uma endemoninhada no chão. E endemoninhado desse tipo aí, eu boto para levantar puxando a orelha. E eles vêm, ai, pastor, na mesma hora o demônio vai embora. Demônio verdadeiro não é essas brincadeiras dessas igrejinhas neopentecostais, nem das churches de teto preto, onde não acontece nada. Só acontece a demonstração... são aqueles emergentes querendo aparecer. É um negócio de uma pateticidade carnal, nojenta, que não dá nem para descrever, mas o povo não enxerga. Por que não tem demônio no Velho Testamento? Porque não há esse tipo de ênfase. E a segunda coisa é saber perguntar de onde e quem são esses demônios. Você já viu algum pastor evangélico explicando quem são esses demônios? Não. Pois é. E no Velho Testamento, o que é que se manifestava? Eles estavam lá. Eles se manifestavam. Mas eram tratados em outra perspectiva. Eram chamados de loucos, lunáticos, eram afastados da comunidade, eram colocados fora do arraial. Leprosos. Se fossem renitentes, eram apedrejados. Entendi. E Jesus é que chegou e disse... Deixa que eu cuido de todo esse povo que vocês não sabem tratar. Tá. Todavia, depois do exílio persa, os judeus aprenderam muito no exílio persa sobre o mundo espiritual, que eles desconheciam. Os persas ensinaram muito sobre principados, potestades, poderes, invisibilidades que os judeus não tinham. Os judeus eram muito toscos de visão espiritual. Toscos. Tanto é que você vê a escatologia judaica do Velho Testamento, o cara morria, caía na sepultura, que era o Seol, e acabou. Na melhor das hipóteses, talvez um dia, depois de tudo e todas as coisas, houvesse, quem sabe, uma ressurreição dos justos. Era o que de melhor se podia projetar. Agora, com Jesus, não. E antes de Jesus, já havia exorcistas. Jesus, você não vê Jesus em Mateus 10, Lucas 12, dizendo, por quem então expulsam demônios os vossos filhos? Sim. É porque já havia expulsão de demônios antes. Ou não tinha um exorcista ambulante lá em Lucas 19, que viu Paulo expulsar demônio à beça lá em Éfeso, em nome de Jesus? Aí diz, puxa, isso é mais fácil do que fazer aquele rito que a gente faz para tentar ver se acalma o possesso, é falar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí foram lá para casa do endemoninhado, os filhos de Seva, que eram os exorcistas ambulantes que saíam vendendo exorcismo em Éfeso, e pregaram e disseram para o endemoninhado, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí o endemoninhado saiu correndo atrás dele, deu-lhes uma surra, deixou todo mundo nu, pelado, rasgado, ferido, quebrado. Eles saíram desesperados porque os demônios disseram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí, cacete neles. Então, até a libertação de demônios não foi uma coisa que apareceu só quando Jesus chegou. Ela já vinha acontecendo há uns 300 anos nas práticas de Israel, mas sempre com os ritos dos exorcismos rabínicos. Mas o povo também não sabe disso. Qual que é o papel real do diabo, assim? O que ele faz? Ele é um cara em pleno exercício do seu livre-arbítrio, né? Como está cheio de diabo aqui entre nós. Mas ele é o diabo na presidência dos Estados Unidos, diabo na presidência da Rússia, ele é um diabo líder na presidência de Israel.
Tá cheio de Ele é o demônio. líder de uma hierarquia de espíritos malignos? Ele é líder de. Ele é eventualmente alguém que teve a primazia na atitude da rebelião e que provocou o líder revolucionário dessa rebelião e que outros o seguiram. Aí, como no Apocalipse diz que 2/3, 1/3 dos anjos foram atrás das estrelas do céu, seguiram segundo a linguagem arquetípico simbológica do Apocalipse, aí os evangélicos assumiram isso e dizem que 1/3 foi lá com eles, mas a gente não tem a menor consciência disso, porque não houve uma única queda, tem havido muitas quedas. A de Gênesis 6 foi uma delas. E quando os apóstolos expulsaram os demônios, lá no envio dos 70, em Lucas 10, e eles voltaram alegres, os demônios se nos submetem pelo teu nome, Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, essa dinâmica dos mundos espirituais acontece o tempo todo. Mas o indivíduo lê uma ocorrência e transforma aquilo ali na única coisa que aconteceu. No meu mundo, tem coisas acontecendo o tempo todo no meu mundo espiritual. O tempo todo. Como a gente está hoje no planeta Terra, no meio de um grande surto de principados e potestades malignas tomando conta de boa parte das autoridades que comandam a humanidade no planeta, tentando induzi-las a uma catástrofe universal. É mesmo, Caio? Claro, que está sendo contida, como diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, e vós bem sabeis quem o contém. Está sendo detido. Tem um poder divino celestial impedindo a deflagração final disso. O final de tudo. De tudo. Por isso eles se esforçam para todo lado e não conseguem chegar ao final. Porque loucura suicida está presente na maioria desses líderes mundiais. Trump, no Putin, né? Em Esses todo caras mundo, tudo e nos que os antecederam. E nos que ainda os sucederão, porque Trump não é a última palavra, ele vai morrer daqui a pouco. Putin também vai morrer daqui a pouco. Netanyahu vai morrer daqui a pouco. Só o Pablo Marçal é que não sabe. E está lá no Monte das Oliveiras, enquanto Gaza é bombardeada, crianças estão morrendo, ele está dizendo, oh, aleluia. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou e eu sou o sinal. O João Batista brasileiro desse sinal é um idiota que precisava ser internado, aquele indivíduo. Ou internado ou preso. É. Teve a polêmica aí que ele batizou uma moça aí, né? É. Cobrando 20 mil reais, né? Nossa. É um curso. No meio do curso ele introduziu um batismo. O bicho é absolutamente desgovernado e ensandecido. Eu não sei como vocês não enxergam. Eu digo vocês, não é você. Sim, não. É as pessoas... a coletividade. Pois é, pois é. E ele falou que... Ele respondeu perguntando de qual igreja João Batista era pastor. Olha só de onde ele vem. De que igreja João Batista era pastor? De igreja nenhuma, não tinha igreja, meu amigo. A igreja era todo mundo que iria procurá-lo. Porque a igreja significa os chamados para fora. É. Então, em qualquer congregação é igreja. Ele é tão ignorante... Na cabeça dele, ele tá num patamar de João Batista, né? E ele é tão ignorante que ele acha que a igreja é uma palavra que caiu do céu. E aí foi glorificada, ela já existia 200, 300 anos antes de Jesus. Toda a convocação romana e greco-romana era uma convocação eclésia. Porque significa chamar o povo para vir para um lugar central para receber as orientações da governança local. Isso muito antes de Jesus. Isso é só uma apropriação de nomenclatura que significa congregação, ajuntamento, reunião, mas não tem nada sacrossanto nisso aí. Sim. O que é sacro, não é sacro, mas é santo, na verdadeira igreja de Deus, é a sinceridade do coração de cada indivíduo.
Não é o grupo que é santo. Nem o templo. Nem o templo. Não existia templo. Na Nova Jerusalém não tem templo. Então, e Jesus, em que templo que Jesus adorava? Ele só ia à sinagoga para pregar e ser expulso. Ele passou 90 e tantos % do tempo dele ao ar livre. Nas relvas, nas campinas, nas praias, nos barcos, com a eclésia dele, que eram todos os que o ouviam e vinham ouvi-lo. Mas isso é impossível do povo entender, porque tem uma doença na natureza humana, que é a doença do pertencimento. E aí isso é capaz de alterar a alma de qualquer um, e já há muitos experimentos psicológicos sendo feitos há mais de 1 ou 2 séculos sobre o poder do pertencimento. Você pega pessoas boas e começa a dizer para elas que elas pertencem a isso, a isso, a isso e aquilo, só a isso e aquilo. Depois de algum tempo, elas se tornam tão pertencentes a isso que se tornam antagonistas de tudo que não esteja dentro disso. Isso não sou eu inventando, são experimentos psicológicos inquestionáveis. A igreja faz parte desse fenômeno do pertencimento, dessa doença do pertencimento. Entendi. É igual a torcida doida do Corinthians, que sai com um pedaço de pau para brigar, ou do Palmeiras, ou de qualquer outro time raivoso, Sim. ou dos Bullinghams, lá da Inglaterra, que saíam para brigar, quebrar, matar e destruir. Por quê? Do pertencimento. Eu pertenço a isso. É igual o patriotismo. O que é patriotismo? É o mesmo fenômeno em escala nacional, não é nem étnica. Porque na mesma pátria tem diversas etnias diferentes. Mas como eles estão dentro daquela fronteira, tem uma bandeira, tem um signo, tem um canto, tem um hino nacional, tem isso, tem aquilo, surge o pertencimento. E por esse pertencimento é que eles ganham a identidade pessoal deles. E sem essa identidade pessoal deles, eles não são ninguém. De modo que se chegar alguém e disser, olha, patriotismo não existe. Você é um cidadão do mundo inteiro, todo ser humano faz parte da pátria terrestre, mas a verdadeira vocação patriótica do ser humano é como Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, quando afirma, pois a nossa pátria está nos céus. Essa é a única pátria que eu tenho. Eu sou brasileiro circunstancialmente. Eu podia ser jordaniano, eu podia ser hindu, eu podia ser qualquer outra coisa. E eu não estaria defendendo nada em lugar nenhum, porque eu nasci anárquico. Muito